Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, o Curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. O economista austríaco Josef Schumpeter apontou ser a inovação um importante fator para o rompimento com o estado de estabilização das organizações, alterando assim seus padrões de produção. Para Schumpeter, mesmo sendo relevante, o processo de desenvolvimento de inovação era abordado e limitado a uma internalização do conhecimento, inexistindo, portanto, interações organizacionais com entes externos. De outra forma, abordagens mais contemporâneas reconhecem que a inovação não deve ser visualizada como um acontecimento isolado, e sim como um processo orientado à concatenação de forma articulada de diversas atividades e entes envolvidos na ação de inovar. Trata-se, portanto, de desvincular a limitação da inovação, promovendo uma aproximação das organizações com os elementos externos a ela. Esse intercâmbio ficou conhecido como inovação aberta, termo criado pelo professor da Universidade da Califórnia, Henry Chesbrough. Sustentada então pela teoria da cocriação de valor, teoria esta encampada pelos professores indo-americanos Prahalad e Venkat Ramaswamy, a inovação aberta se dá por meio de alianças estratégicas, da aproximação das organizações com o cliente e da adoção de modelos de negócios diferenciados capazes de sustentar essa abertura para o mercado. E por falar em modelo de negócios, embora seja um termo relativamente novo, surgido na literatura acadêmica dos negócios na década de 60 do século XX, é de suma importância o seu entendimento nos dias de hoje, sobretudo se quisermos entender a evolução da tradicional forma de fazer negócios para as novas concepções de negócios digitais, que apresentam um elevado nível de complexidade e exigência de mudanças rápidas, ambas características da nova economia. Mas o que seriam modelos de negócios diferenciados? Modelo de negócios e plano de negócios são a mesma coisa? O modelo de negócios é aplicado apenas em organizações de base tecnológica? Para responder a essas perguntas, um baita professor, e eu convido para este Papo no Auge o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Lacerda. O professor Rogério é docente do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre e doutor em Engenharia de Produção pela mesma instituição, é pós-doutor em Gestão de Ambientes Dinâmicos e Incertos em Startups e Empresas de Base Tecnológica, é o líder do LIP, Laboratório de Integração entre Pesquisas e Práticas Empreendedoras, e sua experiência e objeto de estudo se mesclam no desenvolvimento de novos negócios, no desenvolvimento de produtos e serviços com base tecnológica, na institucionalização de escritórios de projetos, na melhoria de processos organizacionais e de uso de tecnologia e inovação como vantagem competitiva para as organizações. Um currículo largo, sem dúvidas, e promessa de conversa boa. E seja bem-vindo, professor Rogério, satisfação lá em cima por tê-lo aqui em nosso espaço de aprendizagem. Como primeiras perguntas dirigidas ao senhor, curiosidades sobre sua trajetória profissional, o que é que levou, o senhor a escolher o curso de administração, a carreira acadêmica, por que escolheu o caminho da docência? Com a palavra, professor Rogério, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Saulo, olá demais ouvintes, é um prazer aí poder participar do teu programa, aprecio muito, acompanho já, atento aí aos seus episódios, trazendo papos variados aí, com muita sagacidade, com pessoas gabaritadas, falando da nossa profissão, com a nossa profissão, e também para falar de ciência de uma maneira geral. Então todo professor, acadêmico, intelectual, pesquisador que se preze tem que estar atento às novidades aí que perpassam essa modernidade, e o podcast é um excelente mecanismo aí para popularizar esse conhecimento gerado pela gente. Bem, para começar nosso papo, o que me levou a escolher aí o curso de administração como opção de graduação? Bem,
eu costumo falar, né? A gente tem que fazer as escolhas da graduação ainda de uma maneira bem precoce, na maioria das pessoas, né? Então, muitas vezes aquela transição da adolescência para a fase adulta, um adulto jovem, ainda sem muita experiência, e a gente tem que fazer escolhas, né? E talvez para a vida toda. Então, pelo menos a gente tem essa carga, eu tinha essa carga naquele momento. E na minha época eu costumava brincar. Se você não sabe o que você vai fazer, joga uma bola no chão. Se você souber jogar bola, vai fazer educação física, se não, vai fazer administração. Então foi o meu caso. Eu estava muito indeciso, eu não queria enveredar para uma profissão muito técnica, né? Que pelo menos não tinha essa vocação para nenhuma delas que tinha me à disposição. Então eu comecei a fazer administração porque eu entendia um curso genérico que depois a vida poderia me dar opções e eu poderia seguir independente das opções. E a minha trajetória pessoal, né, singular da minha vida, me levou que aquela decisão foi correta. Não no sentido de escolher a administração em si, mas no sentido de eu pensar que aquele curso poderia me ajudar em qualquer etapa da minha vida, né? Então, mas aí dentro do curso, já sabendo disso, dentro do curso da administração, e é o que eu falo para todos os alunos, né? Que é um curso muito amplo, como todos são, se você olhar de uma maneira geral, todos os cursos são bastante amplos, e rapidamente eu me identifiquei com as cadeiras mais tecnológicas, sistemas de informação, tecnologia, gestão de projetos, gestão de produção. Isso foi me encantando e eu fui aplicando isso na empresa que eu já trabalhava, né, na minha graduação, no segmento de telecom, né? Então aí eu me encantei, aí eu costumo ladeira abaixo. Inclusive as últimas fases da administração eu fiz meio que correndo, porque minha vida já estava tocando, minha carreira já estava, eu não vou falar decolando, estava com bastante experiência, bastante oportunidades, né? E eu sempre foquei na minha carreira essa questão do aprendizado, né? Já a minha carreira acadêmica, né, minha docência, foi que eu, desde o meu ensino médio, assim, em algumas disciplinas eu tive algumas facilidades e eu sempre tive amigos que pediam ajuda, né? Então eu sempre, de uma maneira bastante altruísta, né, tentava explicar os conceitos e na verdade eles estavam me ajudando também. Porque, na verdade, quando você ensina alguém, é a melhor maneira de você solidificar aquele conhecimento, né? Então, lá no ensino médio, eu já tinha realmente eu tinha uma vocação, um dom, né? De realmente tornar as coisas que muitas vezes eram complexas, né? Para uma pessoa, e eu, para os meus colegas, começava a explicar, e aí a gente fazia estudos. As mães dos meus amigos gostavam muito, faziam um cafezinho para eu explicar alguns conceitos, principalmente ligados à física, matemática, língua portuguesa também gostava bastante. Então foi lá atrás, né? E isso foi se perpetuando ao longo da minha carreira, na carreira da graduação, né? Fui fazendo palestras dos projetos que eu fazia, treinamento, né? Trabalhar tecnologia, basicamente você trabalha com pessoas. Então, explicar para as pessoas o que elas devem fazer, explicar o teu software, defender suas ideias. Então, esse foi um caminho para mim natural, né? E eu comecei com a docência não, vamos dizer, não formal, né? Não fui professor de sala de aula, eu comecei, vamos dizer, profissionalmente a lecionar mais ligado a uma linguagem chamada Java, né? Que eu fui me especializando. Aqui no Brasil fui um dos primeiros, e eu trabalhava na Sun Microsystems, que hoje é a Oracle, né? E aí eu comecei a ter a oportunidade de lecionar, repare, né? Lecionei uma coisa que nem era da minha carreira acadêmica, né? Linguagem de programação, depois arquitetura de sistemas, engenharia de software, e aí foi muito rápido. Quando eu vi, eu estava no olho do furacão aí, com um consultor de empresas de RP, né, e as .com na época, que é os e-commerce, primeiros e-business que começou no Brasil, né, os comércios eletrônicos, mas sempre teve aquela coisa incubada de ser professor, né. Como eu sou paulista, e em São Paulo a oportunidade versus a demanda, assim, de gente que quer fazer
mestrado, doutorado é muito grande, muito competitividade, mas como eu estava bastante em consultoria, isso nunca, sempre foi incubado, mas eu sempre deixei em segundo plano para saber, né, uma oportunidade surgir. Eu passei um ano fora do Brasil e quando eu voltei realmente eu mudei para Florianópolis, e aqui em Florianópolis a densidade, Florianópolis é muito forte, né, a questão da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, em relação à ilha de Santa Catarina, Florianópolis como um todo. E realmente eu conheci pessoas que faziam mestrado, doutorado e começaram a me botar pilha, né? Então eu quero fazer crédito aqui, eu sempre faço a um filósofo amigo meu, professor da Unicentro, o Evandro de Oliveira Brito. E aí, quando ele falou, vai fazer mestrado e tal, e eu falei, pô, mas será que eu tenho, né, essa vocação? Eu sou um consultor, sou um cara do mercado. Claro, tal, o jeito que você se expressa, o jeito que você entende os sistemas, etc. E aí foi quando eu apliquei no mestrado, doutorado, e aí foi realmente decisões muito acertadas, porque aí eu fiz, ao contrário do que eu falei na graduação, né, que a gente faz muito precoce, fui fazer meu mestrado, doutorado já com muita bagagem de vida e muita bagagem profissional. Então, aqueles conhecimentos que eu fui aplicando, que eu fui aprendendo e desenvolvendo no mestrado, doutorado, ele era associados muitas às problemáticas, às reflexões que eu tinha do meio prático, meio empresarial. Então isso me faz realmente ter uma realidade bastante peculiar no meio acadêmico, porque eu até hoje não consegui virar, ainda um dia eu vou virar, obviamente, mas minha carreira de consultor, de profissional do mercado ainda é maior do que o professor Rogério acadêmico, né? Então isso me faz tornar aí um pesquisador que traz as problemáticas do mundo real, sempre conectado, minhas pesquisas são ligadas no âmbito prático, mas também ao mesmo tempo gerando novos conhecimentos, que é o que se dá à ciência, né? Então eu costumo dizer que no mercado você desenvolve o know-how, né? O saber como fazer. E na academia a gente faz o know why, né? Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque a partir do momento que você só faz o know-how, você só fica replicando, requentando aquele conhecimento, né? No linguajar mais popular. Você fica só, olha, me disseram que tem que fazer assim, eu vou fazer assim. Quando você começa a entender os porquês, os know-whys, né? E aí você começa a propor novos métodos, e de fato você começa a inovar, e você começa a não aceitar qualquer técnica, qualquer modismo que ele é típico aí da administração, jargões, modismos, né? Então eu enveredei adoro o que eu faço, hoje foi uma escolha super acertada ir para a carreira acadêmica, mas sem perder meu viés, ajudo muitas empresas, ainda dou assessorias, né? E porque eu acredito nesse tipo de ação acadêmica, intelectual, sempre com um toque atuante na realidade para a gente fazer essa difusão do conhecimento tão importante aí, tão relevante, ainda mais nos dias atuais, né, onde que existe a necessidade de realmente a ciência realmente ser protagonista da realidade aí, das problemáticas sociais e até sanitárias que está acontecendo no meio de uma pandemia. Muito bacana, professor, ouvir a sua trajetória profissional, e quando eu faço essa pergunta, né, a gente tira muitas lições a partir das falas, das muitas histórias que a gente escuta aqui. Então, gratidão por compartilhar conosco a sua jornada profissional. E indo direto agora ao foco de nossa conversa, né, o que é que vem a ser o conceito de modelo de negócios, professor Rogério? Bem, modelo de negócio, como você destacou, ele é um conceito que está muito em voga hoje em dia, né, a palavra modelo de negócio, mas ainda, principalmente que eu tenho contato com startups, né, empreendedores incubados e também pessoas que orbitam e trabalham nesse setor, ainda vejo muito um equívoco, né, achando que modelos de negócio é um nome é novo, né? Então não sei que cargas d'água aí o pessoal às vezes entra no modismo e acha que foi inventado hoje, né? Mas modelo de negócio, basicamente, era estudado muito, há muitas décadas já,
Mas se popularizou com o fenômeno das startups e se popularizou principalmente com um livro de um pesquisador, de um designer chamado Ostenwalder, né? E ele compôs aquele conhecimento, eu não sei se ele já tinha esse conhecimento de management mesmo, de gestão, mas a grande verdade é que ele fez um trabalho belíssimo, pedagógico, né? Ele fez um trabalho visual, tornando simples o conceito de modelo de negócio. Então, apesar de não ser novo, o Osterwalder fez um trabalho brilhante de popularização, né? Porque tem que ter muito talento para você traduzir conceitos, às vezes muito complexos, né? Pro povão, né? Para o dia a dia das startups, para os empreendedores. Você vai em incubadora, dificilmente alguém não vai falar sobre modelos de negócio, né? Então esse fenômeno virou uma febre, né? E ainda né? Nos workshops sobre desenvolvimento de modelos de negócio, startups, Startup Weekend, né? Que são os hackathon. Difícil você compor e não usar um canvas da vida, que foi realmente a inovação aí do Ostenwalder. Mas especificamente sobre modelos de negócio, não existe hoje uma convenção, né, do que afinal um conceito só. Existem vários conceitos de modelos de negócio. Então, modelos de negócio pode ser entendido, vamos separar em duas categorias, né, e elas vão se ramificando. Você pode entender o teu modelo de negócio como estrutural, né, a estrutura. São componentes, né, que se interrelacionam para você conseguir ter uma empresa bem sucedida, ter uma empresa que a gente fala que propõe valor. Esse valor aqui cabe sempre destacar, né, como o propósito do podcast, a popularização, não é um valor financeiro, é o valor de atendimento de necessidades de alguém. Então, para você atender a necessidade de alguém, você vai ter que ter uma composição, né, de elementos, né? Então, assim, não existe uma convenção desses componentes, né? Mas assim, ele começa com dois componentes muito essenciais, que são básicos, que é qual que é o teu público-alvo, qual que são os seus possíveis clientes e quais é a tua proposta de valor, ou seja, quais são as funcionalidades do teu produto ou serviço que vai atender aquilo. Então a gente já falou de dois componentes. Para você conectar esses dois componentes, você vai precisar um canal de venda, né? A forma, às vezes você pode vender e entregar de uma forma direta, e você vai ter que ter outro componente relacionado ao manter vivo aquele networking, né? Aquele relacionamento, né? O famoso pós-venda. E através de pós-venda você consegue identificar novas necessidades e continuar inovando, né? E você também consegue ter feedback para saber aquilo que está bem feito, você potencializa aquilo que está deixando a desejar, você pode melhorar. Então esses quatro componentes, né, de público-alvo, proposição de valor, o canal de venda e como você mantém o relacionamento com o cliente, vamos dizer, é o ataque do seu modelo de negócio, né? Só que para ter o ataque, você não ganha jogo só com ataque, você tem que ter meio campo e uma defesa muito forte, né? E quais são esses componentes aí de defesa e de meio campo que vai fazer acontecer? Basicamente são os processos chaves, né? São as atividades que vão realmente ser o teu core business, né? Então aí você identifica, por exemplo, processos que você vai terceirizar. Então imagine que você está numa fábrica de móveis, né? Então, por exemplo, será que você vai manter interno toda a parte de propaganda, né? Ou você vai terceirizar para uma agência? Então aí você tem uma atividade-chave. Atividade-chave é fazer móvel, não é fazer propaganda, não é fazer mídia. Então você terceiriza. Então essas atividades que você terceiriza a gente chama o componente de parcerias, né? E para você trabalhar tudo, você vai precisar de recursos. É importante esse nome, recursos, porque recursos podem, né, se recorrer ou recursos financeiros ou recursos físicos, né? Você tem uma planta de uma fábrica, você tem um escritório, você tem um computador, né? São recursos. Mas hoje em dia, as principais empresas intensivas em conhecimento, o ativo dele não está
físico, né? Você não consegue sequer ver, você não consegue quantificar. Na verdade, você consegue quantificar, mas não de métricas que nem fosse uma máquina, né? Que são os recursos intangíveis, são conhecimentos, são ativos, são patentes, né? Que muitas vezes, e na maioria das vezes, é o principal força motriz de agregação de valor. Né? Então a gente viu aí 7 componentes de modelo de negócio, e para suportar tudo isso, aí sim entra na parte financeira, que você vai ter uma estrutura de custos, ou seja, se o teu modelo de negócio vai ser baseado intensivo em capital, se você vai ter fator de escala, e também você tem o nosso nono componente, que é como é que você vai capturar esse valor, ou seja, como que vai ser o mecanismo de você faturar, né? Então, por exemplo, como é que você vai vender por unidade, né? Que vende um refrigerante, ou você vai vender por assinatura, que nem é o Netflix da vida, os sistemas de streaming. Você vai fazer os sistemas freemium, né? Que você tem 30 dias, 90 dias de graça, ou você vai fechar por ano, enfim. Tem várias formas de você monetizar, né? Então a monetização também é um elemento de modelo de negócio. Então eu percorri aqui todos os elementos que a gente chama os componentes de um modelo de negócio. O difícil, né, Saulo, é você efetivamente tornar esses componentes de uma maneira sinergética, porque eles se interrelacionam, né? Então eu vou dar um exemplo. Então você tem um público-alvo, por exemplo, que é salão de beleza. Vamos supor que você tem profissionais da estética, né? Você pode vender diretamente um produto, mas você pode também ter um canal de distribuição que é mais específico, já atende aquele público-alvo, já conhece as pessoas, já conhece a demanda, sabe? Então o estabelecimento de um canal indireto, dependendo do público-alvo, pode ser mais interessante. Se você tem um público-alvo, por exemplo, de dentista, né? Então tem as profissionais que já ofertam produtos, já entregam recorrentemente para aquele dentista. Então a venda direta começa a se tornar complexa. Então assim, cada negócio pensem nesse quebra-cabeça, esses 9 componentes como um quebra-cabeça único. E é isso que dá a riqueza do empreendedorismo, é de você tornar esse modelo de negócio inovador. O inovador quer dizer, não adianta você copiar, né? Então, quer dizer, os empreendedores falam, meu modelo de negócio é parecido com a empresa A, com a empresa B, igual ao Google, igual... Gente, se você começar a fazer igual, você não vai inovar. Isso aí não é inovação, né? Porque ele já está anos-luz na tua frente. Então a inovação é quando você muda alguma configuração desse modelo de negócio e torna o teu processo inovador, né? Então essa é uma visão que a gente chama estrutural, né? Como você compõe esse modelo de negócio. Só que tem uma outra corrente de modelo de negócio que entende o modelo de negócio como uma dinâmica, né? Então é uma visão que a gente chama a visão processual, né? Então assim, o que faz um modelo de negócio ser criado, o que faz ele ser desenvolvido, em que fase ele ser estabilizado, e ele também entra em obsolescência. Todo modelo de negócio entra em obsolescência como qualquer produto. Então, eu me arrisco a dizer que essa segunda corrente de modelos de negócios, ela hoje é o mainstreaming só da academia, né, não só da pesquisa dos pesquisadores, né, dos professores e acadêmicos, mas também ela é uma problemática das empresas, porque hoje a gente vê um mundo muito dinâmico, onde a obsolescência, que nem eu falei, a obsolescência dos produtos cada vez mais abreviada, você tem o ciclo de vida de produto desde a sua concepção, até a sua ida ao mercado, até a sua derrocada, enfim, obsolescência, ela está cada vez mais encurtando. Antigamente, há 30 anos atrás, o produto durava 20, 30 anos no mercado, né? Hoje a gente vê um celular, por exemplo, quando você compra o de ponta, né, para quem consegue comprar, porque eles são caros hoje, mas daqui 2, 3 anos eles já são bastante populares, né? Você pega o carro elétrico, né, que há 5 anos atrás era uma coisa meio que ficção científica, hoje já estão eletropostos, né, nas rodovias. Então, realmente, essa visão dinâmica de modelos de negócio, como os modelos de negócio são transformados, é realmente o que eu vou falar que é a grande discussão, na verdade eu vou popularizar o termo, é o grande santo graal, né?
E a área de conhecimento que estuda esses fenômenos dinâmicos do modelo de negócio chama, eu vou fazer uma tradução em português, mas apesar de não gostar, chama capacidade dinâmica. Eu prefiro usar o termo em inglês que é Dynamic Capabilities, né? Porque eu não entendo que em língua portuguesa tem um termo para capabilities, né? Mas é traduzido, alguns autores abreviam como capacidades. Então, capabilities nada mais Dynamic Capabilities nada mais são do que o que faz uma empresa aprender e como ela, através desse aprendizado, ela consegue reconfigurar o seu modelo de negócio. E isso quando termina, Saulo? Nunca. Eu costumo dizer nunca termina, porque constantemente os modelos de negócio estão evoluindo, eles estão ou evoluindo fruto do conhecimento, né, interno, mas também ele pode evoluir fruto de um novo competidor, né? Você pega, por exemplo, os sistemas de streaming, por exemplo, né? A Netflix, pelo menos no Brasil, navegava de braçada, né? Ela era basicamente a única. Então o modelo de negócio dela é muito forte. Ela começou a produzir os próprios filmes, ganhou no último Oscar bastante troféus, né? Então, mas aí já veio a Disney, já veio a Amazon, né? Então veio outros sistemas de streaming já bagunçando, aí ela vai ter que mudar o seu modelo de negócio, porque a competição por preço tende a um monopólio e tende ao fator de escala, né? Ou seja, a aglutinação, um vai dominar. E esse mercado é um mercado muito que depende da inovação. Então, o modelo de negócio, eu posso dizer, então, tem duas visões, a visão estática, né? De componentes que está mais ou menos solidificada no mercado e na academia, mas a grande santo graal aí que está todo mundo procurando é o que faz uma empresa aprender e como ela reconfigura os seus recursos para gerar vantagem competitiva de uma maneira constante, de uma maneira de longo prazo, né? E não pensando só agora, momentaneamente. Professor Rogério, entendendo que a gente vive em um mundo complexo, pleno de incertezas e a pandemia deixou isso ainda mais patente, como é que o conceito de modelo de negócios encontra eco no conceito de inovação, professor? Como esses conceitos e suas aplicações se imbricam, sabendo que inovar dentro dos estudos organizacionais é o principal motor de sobrevivência e desenvolvimento das instituições, que exige das empresas uma busca contínua por formas cada vez melhores de realizar seus processos? Então, com a segunda visão, né, visão dinâmica de modelos de negócio, fica muito patente, né, fica muito claro que as empresas que vão competir por custo, ou seja, o produto mais barato, ela vai ter que ter fator de escala, né? E geralmente isso aí tende ao monopólio e isso tende a uma diminuição da competição, né? Porque você vai precisar fazer fator de escala para você conseguir competir. Vide o fator China, por exemplo, né? Que praticamente dominou na pandemia os insumos, né? Os EPIs, por exemplo, tudo vinha de lá, né? E isso é um fenômeno natural para quem compete por custo, né? Agora, então, quando essa briga, é difícil você entrar numa briga por custo, porque você vai ter que realmente ter muito capital, você vai demorar muito tempo, né, anos ou quiçá décadas, para conseguir o seu lugar ao sol, né? Então, pensa o competidor por custo é aquele grandalhão, aquela árvore grandalhão que faz sombra em tudo e debaixo dela nada nasce, né? Nenhuma mudinha vai nascer sem sol, sem fotossíntese. Então, para os novos negócios florescerem nessa sombra, ele vai precisar inovar, ela vai precisar fazer coisas diferentes que não é competir pelo custo. Então, você precisa propor valor, né, e ter uma configuração de modelos de negócio diferente do que existe. Então, você vai, geralmente até em termos de preço, você pode ser até mais caro que o teu pseudo, né, o suposto concorrente atual, mas você vai ofertar algumas coisas diferentes que pode agregar valor, né? Você pode realmente atender às necessidades do usuário de uma maneira mais produtiva, né, do ponto de vista para o usuário. E quem faz isso é o modelo de negócio, né? E principalmente o modelo de negócio dinâmico, né? Porque assim, eu costumo dizer que o modelo de negócio não é uma foto,
né? Que é uma visão estrutural, que a gente falou anteriormente. É um filme, é uma visão dinâmica. Então, hoje, por exemplo, eu atuo com startups incubadas, e o que faz essa empresa nascer, né? Nasce com um fomento empreendedor, uma competência empreendedora, uma competência técnica, uma expertise que ele tem. Ele observa uma oportunidade e aí, como é que são os primeiros passos, né? Então essa está a riqueza. E você precisa inovar. Você precisa inovar. Lembre-se que você tem um monte de grandalhão acima de você e você vai precisar ter um lugar ao sol, né? Então, para você constantemente inovar, você vai ter que ter 3 pilares, que são os pilares das capacidades dinâmicas, que eu prefiro chamar de Dynamic Capabilities. Então, as capacidades dinâmicas é uma competência, na verdade é uma metacompetência, mas vamos chamar de competência para simplificar, é um processo, mas ele é um processo que não entrega diretamente um produto, ele não tem um subproduto. Ele é um processo que tem 3 componentes muito claros. Qual que é? O primeiro componente, que a gente chama de sensing, é um componente que a empresa tem que ter constantemente, não é uma vez, constantemente, de uma forma constante, o escaneamento de oportunidades de negócio do mercado. Então ela está constantemente procurando seus clientes para saber necessidades latentes, adjacentes, limites de outros modelos de negócio, novas tecnologias, novos processos, benchmarks. Então está constantemente assim, sempre atento do que está acontecendo no mercado. A partir do momento que ela tem uma identificação dessa oportunidade, surge então o segundo componente. O segundo componente, ele é o seizing. O seizing é um componente que fala, opa, se eu tenho essa oportunidade, agora como é que eu vou aproveitar essa oportunidade? Né? Ou seja, como é que eu vou arrumar a minha casa? Como é que eu vou... Eu olho para o meu modelo de negócio daquele jeito, agora eu vou ter que mexer nele, né? Porque é uma nova oportunidade, não pode ser do mesmo jeito. Então eu tenho que mudar algumas pecinhas aqui, eu tenho que processos que eu não levava atenção, começo a levar atenção, alguns recursos, talvez para esse novo mercado eu tenho que fazer novas formas de precificação, novas formas de financiamento, mexer na minha monetização, ou seja, você começa a mexer nas estruturas. E aí, quando você termina a estrutura, você tem uma reconfiguração do seu modelo de negócio num novo patamar, né? Então, e aí entra o terceiro componente, que é a reconfiguração ou transformação do modelo de negócio. Então, o Dynamic Capabilities, como eu falei anteriormente, que é o santo graal, é o que vai fazer uma empresa inovar. Então, assim, sendo bem claro, Saulo, para o nosso público mais leigo, se ficou muito técnica a explicação. Você quer inovar? Constante escaneamento do contexto interno e externo. Você tem que olhar para os seus ativos, aquilo que você faz bem. Não adianta você, vou copiar fulano. Não façam isso. Isso é o atalho para o fracasso, gente. Não olha, mas ele está bem sucedido lá. Ele está bem sucedido justamente por isso que você não vai seguir esse caminho. Outro dia veio uma egressa, uma amiga minha, me perguntando se ela deveria fazer MBA. Aí eu falei, não sei, será que é MBA? Eu não vejo com bons olhos. Ela falou... Todo mundo no meu trabalho faz MBA. Eu falei, agora você conseguiu o último argumento para você não fazer MBA, porque todo mundo tem MBA. Que vantagem competitiva você vai ter se todo mundo ao teu redor tem MBA? Você vai fazer outra coisa. Você vai conseguir uma certificação profissional, você vai fazer um curso de extensão em Harvard com o mesmo dinheiro, mais curto, mas com o mesmo financiamento, em Stanford. Né? Quer dizer, você vai procurar se diferenciar. Né? Para quê? Para que a gente consiga aprender, para ter reconfiguração. Então, você quer inovar? Você vai ter que trabalhar seu modelo de negócio. Como é que você inova? Você constante escaneamento do contexto interno e externo, olhar para aquilo que você faz bem, os seus ativos atuais, nada de ficar de olho no concorrente, né? Copiando, quer dizer, olho no concorrente sim, né, para oportunidades, mas não ficar copiando modelos de fora, mesmo que seja do exterior. Isso aí não tem muito futuro não. E você reconfigurar constantemente, se transformar, né? E quando termina isso, Saulo? Nunca. Demais ouvintes, nunca isso termina numa empresa que é baseada em inovação. A inovação, ela é uma constante, né? Ela é uma constante. Isso que foi a grande contribuição
do Schumpeter, né? Ele falou assim, então, a constante inovação. A gente vai ter alguns momentos de tranquilidade, que aí você capta valor e consegue trabalhar direitinho, mas aí vai sempre vindo uma bagunça. E nos dias atuais é sempre uma bagunça, né? Quando você vai sair no mercado, basta alguém ver que você está ganhando dinheiro, que vai ter concorrente, vai ter empresas copiando você. Por exemplo, outro dia também eu vi um empreendedor que me procurou e ele estava no mercado relativamente bem tranquilo lá, inovador, estava propondo valor, só que aí ele ficou reclamando, falou, pô, o cara fez uma concorrente, cobra metade do preço e vai lá nos meus seguidores do Insta e ele vai chamando todo mundo. Eu falei, bem-vindo ao mundo, né? Apesar disso ser eticamente questionável, isso está longe de ser ilegal, né? Então você vai ter que aprender. Aí ela perguntou, mas como é que eu vou fazer isso? Ele está pegando todos os meus concorrentes. Inova. Você não inovou na primeira onda, você vai ter que inovar de novo. E deixa essa concorrência por preço, que ele está fazendo metade do preço, para ele. Porque ele não vai... Na verdade, o que acontece? Quando você não tem inovação, você tem que baixar teu preço. E quando você baixa teu preço, você tem que o fator de escala, gente. E aí os negócios, se você realmente não dominar o mercado, né, você acaba indo para falência. Então isso também ele é muito importante. Então modelos de negócio é o cerne da inovação, né? Se você quiser, se você não for um oligopólio, né, mundial, né, gente? Não estou falando regional, não. Eu estou falando mundial, né? Se você quer trabalhar, por exemplo, com os sapatos mais baratos possível, você tem que já pensar em fazer o sapato mais barato possível do mundo. É por aí. Professor Rogério, gratidão pela baita aula que o senhor vem nos dando até aqui, até este momento, né? Mais didático impossível. E pegando o gancho da sua fala, professor, e de muitas outras vozes que se debruçaram e se debruçam a estudar o conceito de modelo de negócios, temos o norte, ou pelo menos um caminho, né? Modelo de negócios se estrutura essencialmente nos fundamentos da criação e captura de valor por parte da organização. Esse atributo é reflexo da evolução da maneira de fazer negócios. Dito isso, o que é valor no mundo das organizações, professor? Qual é a diferença entre esse valor gerado pelos negócios de hoje e o valor gerado pelos negócios de ontem? Ou não podemos dizer que negócios erigidos antes do advento da internet, por exemplo, não possuíam proposta de valor? Bem, essa pergunta é muito interessante, né? Qual a diferença entre valor gerado nos negócios hoje e o de ontem, né? Bem, vamos conceituar primeiro o que é valor, né? Para a gente começar a falar. No sentido de valor do modelo de negócio, o valor, que a gente fala criar valor, capturar valor, entregar valor, a gente está falando de realmente algum benefício através de uma contrapartida, né? Então eu entrego para você alguma coisa, que é um produto ou serviço, e em troca você me dá outra coisa. É importante ter essa troca. Muitos falam assim, não, é dinheiro. Não, muitas vezes não é dinheiro. Vamos pegar um modelo de negócio que o valor do Waze, por exemplo, ele me dá um valor que ele me dá a distância entre minha origem e meu destino que eu quero e no melhor trajeto, levando em consideração o trânsito, né? Mas repare que eu não, entre aspas, não pago nada financeiramente para ele, mas eu pago uma coisa muito mais valiosa. Todos nós que usamos o Waze pagamos uma coisa muito mais valiosa, que é a nossa localização naquele momento. Então ele sabe a nossa rotina, ele sabe por onde a gente passa e ele consegue a quem interessa esse valor, né? Então repara que eu estou dando alguma coisa em troca, não é de graça. Nada é de graça, gente. O Facebook não é de graça. O Facebook você está dando tua vida inteira para ele. O Instagram, né? Todas as redes sociais, o WhatsApp. Na verdade, nada é de graça. Nada é free. Tudo custa e vou te dizer, às vezes custa muito caro, né? Porque hoje em dia nem se você decidir não ceder os seus dados, praticamente você não navega mais na internet, né? Porque eles precisam de cookies, etc. Então o valor ele parte desse escambo, dessa troca. Então a empresa te dá alguma coisa e você dá em troca outra coisa, que pode ser dinheiro também, né? Então esse é o conceito de valor aí, é o conceito justamente de você identificar uma necessidade e suprir essa necessidade. Então esse é o conceito de valor, assim, de uma maneira bastante simplória, né?
Inclusive é estudar na filosofia o conceito de valor, né? Mas vamos falar só do conceito de modelo de negócio para a gente entender. Então, o valor é quando você identifica uma dor, um ganho de um usuário. Então, você tem que identificar um público-alvo, você tem que identificar que sensações negativas que aquele público-alvo tem, e aí você consegue resolver aquele problema, né? Através de um serviço ou um produto. Isso é uma visão da dor, né? O teu usuário tem uma dor. Mas também pode ser ganho. O ganho é alguma coisa que ele quer fazer. Por exemplo, as redes sociais, ninguém precisa, ninguém tem uma dor. Ai, cadê minha rede social? Mas assim, todo mundo queria dizer aos seus amigos o que estava fazendo, né? Postar a sua localização, postar com quem estava, né? Isso sempre foi desejo de todo mundo, né? Antes das redes sociais. Tá certo? Todo mundo, digo, da maioria das pessoas, né? De colaborar, de celebrar a sua felicidade. Só que não conseguia. Aí com o mundo digital, tem essa possibilidade. Você posta aqui na rede, todos os teus amigos já ficam automaticamente sabendo o que você está comendo, com quem que você está, com o teu namorado, namorada, né? Esposo, família, etc. E o local que você está. Né? Basicamente a rede social serve para isso, né? Trocar ideias de assuntos comuns, grupos. Então isso realmente começou a gerar um outro tipo de necessidade que a gente chama ganhos. Então nós, pessoas, nós como consumidores, a gente sempre tem alguma coisa que está nos afligindo, que a gente chama dor, alguma coisa está doendo na gente, e alguma coisa que esteja de fato, que a gente quer fazer, mas a gente acaba procrastinando porque é difícil fazer e agora... Né? Vou deixar para o segundo momento, porque realmente com os recursos atuais não está fácil. Então, o valor é quando uma pessoa entrega uma funcionalidade, um serviço, e de fato agregou para ela. Então, é um valor. Então, por exemplo, outro dia eu precisava levar um documento, precisava trazer um documento de um bairro de 25 quilômetros aqui de Florianópolis. E aí eu falei, poxa, a vida é um documento, eu tenho que ir lá e voltar, andar 50 quilômetros, né? E não sei quanto tempo para pegar um documento só, né? E era um documento importante, precisava ir lá pegar. E eu falei, eu ia perder, né? Praticamente a gente se desloca, praticamente uma tarde a gente fica nessa função. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou ver. E o próprio Uber tem essa funcionalidade. Repare que o Uber nasceu para substituir, entre aspas, um táxi particular, mas ele tem um serviço lá que é o mesmo Uber, que você dá a localização, ele vai lá e entrega, tipo, que nem tem alguns motoboys, né? Só que era uma entrega mais peculiar lá, e eu resolvi fazer pelo Uber, e foi muito barato, porque o motoboy estava caro. Repare, o motoboy estava caro e o motoboy não conseguia localizar. Então, quer dizer, o que ele fez? Eu tinha uma dor naquele momento, eu precisava fazer alguma coisa, e poderia até fazer mais barato? Poderia, mas aí eu ia tomar todo o meu tempo que eu poderia estar fazendo minhas atividades. Então, entre o custo-benefício, o Uber agregou valor para mim nessa entrega que ele fez. Então, o valor, gente, não tem de fato a ver com o dinheiro, ele tem de fato a ver com essa troca, você suprir uma necessidade. Ainda no âmago dessa pergunta, qual que é a diferença do valor de ontem e de hoje? Porque o valor, ele não é ele não tem um conceito objetivo, ele é subjetivo, depende de quem observa. Então, como as pessoas e a sociedade está constantemente mudando, ela obviamente, a noção de valor, a noção do que é importante, a noção daquilo que eu quero investir, ela vai mudando no decorrer do tempo. Né? Então eu me lembro quando começou a sair o Netflix, eu achava caro, eu achava desnecessário, eu achava para alguma elite, até próprio celular. Hoje o celular você tem pré-pago que você abre uma conta, não sei quanto custa, 30, 50 reais, acho que nem isso, um pré-pago, um cartãozinho, um chip, né? Então assim, é muito fácil, vai se popularizando. Então, de acordo com as inovações tecnológicas e principalmente, Saulo e colegas aí ouvintes, principalmente a mudança de uma sociedade, né? Você tem uma sociedade que está mudando, então as necessidades mudam, outros modelos de negócio mudam. Então não é só uma questão objetiva tecnologia, o ser humano vai mudando. E aí você também tem alguns questionamentos também sobre aonde isso vai dar, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade de consumo,
uma obsolescência rápida de produtos, isso significa mais lixo, mais consumo de plástico, recursos naturais. E a questão é, aonde isso vai dar, né? Todo mundo quer suprir as suas necessidades, todo mundo quer suprir suas dores, seus ganhos individuais, mas e aí o coletivo? Então eu imagino que no futuro, o que ontem era só, vamos dizer, alguns nichos que falavam de responsabilidade social e ambiental e sustentabilidade, hoje já está começando a virar eco. Eu acredito que a sociedade vai mudar de tal maneira que não vai ter outro jeito de você pensar seu modelo de negócio se não for sustentável, porque senão você vai tomar prejuízo. A minha teoria é que a sociedade vai ir ao ponto de que vai dar prejuízo se você contaminar ambiente, meio ambiente, se você não for responsável com seus colaboradores e clientes, não for ético. Então tem um monte de... Se você não tiver uma sociedade mais equilibrada, onde as distorções de equilíbrio econômico não sejam tão gritantes, né? O muito pobre e depois o muito rico. Então, quer dizer, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar prejuízo. Então a gente tem que começar a pensar o sistema econômico também nessa égide, né? As necessidades do ser humano, porque o que adianta eu ter um canal bonito, assistir o que eu quero, mas eu não posso passear no parque porque tem um lago lá todo contaminado, né? Eu não posso abrir minha janela porque vem poluição para tudo que é lado, eu não posso ir nos lugares, eu não posso ir nos lugares que eu sempre quis visitar, por exemplo, Patagônia, porque todas as geleiras lá derreteram. Quer dizer, qual que é a graça desse mundo, né? Então a gente tem que começar realmente a fazer grandes reflexões da onde esse mundo frenético vai nos levar, né? Então agora, independente do meu juízo de valor, da minha percepção, que isso obviamente são conjecturas, mas a questão é, o valor de hoje, você perguntou do ontem e do hoje, não, o valor de amanhã vai ser diferente de hoje, porque a sociedade muda, as pessoas vão mudando, né? Quando eu era pequeno era normal você ter uma caixa d'água de amianto, hoje é ilegal, né? Então algumas coisas que eram até legais juridicamente, hoje passaram a ser ilegais, né? E não tenho dúvida que no futuro vai ter leis que a gente vai olhar para 2021, nossa, como que vocês permitiam isso, né? Então a sociedade vai caminhar. Então essa questão do valor, ela é mutável, ela vai de acordo com a sociedade, e a gente, como sociedade, temos que constantemente estar atentos aonde isso vai nos levar, né, como um todo. E eu acredito que as empresas já devem, algumas já estão, mas já devem colocar a responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade como um fator de desenvolvimento econômico de uma sociedade, dos seus modelos de negócio. Isso aí não vai ter escapatória. Senão as empresas têm que entender que vai tomar prejuízo se ela não colocar isso na agenda como um protagonismo do seu modelo de negócio. Sensacionais, professor. Sensacionais as reflexões que o senhor traz à baila aqui para a nossa discussão. E, professor Rogério, até que ponto planejamento estratégico e modelo de negócios se confundem e se distanciam? Seria o conceito de modelo de negócios uma metáfora para o plano tradicional estratégico? Boa pergunta, né? Planejamento estratégico e modelo de negócio, né? Bem, eu costumo falar, modelo de negócio, ele pensa sempre num ritmo estrutural e dinâmico, né? O planejamento estratégico por si, Saulo e demais ouvintes, já é uma palavra que a gente entra no nosso jargão, planejamento estratégico, mas na verdade, se você olhar no fundo, ele não devemos pensar o planejamento estratégico, ele é uma coisa ultrapassada, ele serve para as empresas muito tradicionais e, de novo, baseado em custo, basicamente, que ele vai ter que ter um ritmo de expansão. Então, por exemplo, minério de ferro, daqui 5 anos vai ter um crescimento de tanto, vai ter que ter operações. Então, geralmente ligado a commodities, você tem um planejamento estratégico, porque você tem alguns ingredientes que é a previsibilidade, né? Você tem uma base histórica, você tem baixa incerteza em alguns mecanismos. Já o modelo de negócio é o contrário, você olha para trás e não vê nada, você não tem nada, porque você está montando o seu modelo de negócio e compondo. Então, o planejamento estratégico tem que ser substituído, a palavra correta a gente tem que falar de gestão estratégica, a gente tem que pensar em estratégia, né? Porque planejamento é só uma da função administrativa, tá?
E aí você tem que fazer o planejamento, você tem que fazer a execução, você tem que fazer o monitoramento e você tem que ter o controle e a aprendizagem, né? Porque aí você fecha o ciclo, que é o famoso PDCA, né? Da gestão, que é o Plan, Do, Control e Act, né? Então, assim, é planejar, executar, monitorar, controlar e aprender, né? Então, esse ciclo que a gente chama de gestão estratégica. Então, a gente tem que falar menos planejamento estratégico, né? Porque o planejamento estratégico ele é um plano, ele é estático. E no mundo atual, eu trabalho sempre com texto e uma frase que eu me apropriei, a minha cara é falar assim, plano serve para nada, tá? Todo plano é perfeito até o primeiro dia da execução, ponto, tá? Agora a gente tem que pensar em gestão estratégica. E como é que você faz? Você trabalha em modelos de negócio. Então você trabalha o modelo de negócio, que ele é composto de uma hipótese, né? Para trabalhar em ambientes de inovação você tem muita incerteza, e através dessas hipóteses você vai a campo, porque para testar se aquela incerteza, se aquela tua hipótese ela é uma falácia, né? Se ela é errada ou ela é verídica. Então por quê? Porque você não consegue, você não tem, na verdade, fatos e dados que vão corroborar a melhor decisão. Só para deixar isso bem claro para o nosso ouvinte, né? Então, quando você trabalha com incerteza, por exemplo, você quer fazer um transporte de uma carga do Amazonas até São Paulo, você sabe as rotas, sabe os aviões disponíveis, você sabe o custo disso, porque você tem as estruturas. Agora, como é que você vai desenvolver o carro autônomo? Quanto isso vai custar? Quem que vai pagar? Aí vem aquele silêncio, né? E é disso que a gente está falando de inovação, gente. O carro elétrico está aí. O carro elétrico já é uma coisa, só tende a massificar e baixar o preço, né? O eletroposto está aí, etc. Mas e o carro autônomo? Como é que vai ser? Como que isso vai... Então, o planejamento estratégico pouco ajuda nesse contexto de inovação mais radical. Ou de inovação mesmo, tá? Então a gente tem que pensar uma gestão estratégica. E como é que você faz uma gestão estratégica? Você trabalha algumas hipóteses, coloca isso no teu modelo de negócio e vai a campo, testa, experimenta, executa. E a partir dessa execução você coleta dado e você vai ver se isso está no caminho, tá? Então, se todo mundo está falando, bom, mas é assim, é metodologia da Nike, né? O Just Do It. Não, gente. Isso aí é chamado métodos heurísticos. Então, quando você tem uma decisão que você tem base histórica, sabe as variáveis, coloca isso numa equação no modelo e sai com a melhor decisão. O problema é que a inovação ninguém sabe onde vai chegar. E se eu digo mais, Saulo e demais ouvintes, se você sabe como o teu negócio vai ser promissor, você tem certeza que ele vai ser promissor, pode ter certeza absoluta que de inovação você não está falando. Porque se você tem a certeza, o modelo não é inovador, porque a inovação tem a característica central de ter alguma coisa incerta. Você tem que ter incertezas. Então, menos planejamento estratégico, mais gestão estratégica, mais realmente sistemas de eu tenho uma hipótese e vou testar essa hipótese. Vamos tentar fazer um exemplo bem prático aí, Saulo, se isso ficou muito acadêmico, muito teórico. Se você quer fazer uma pizzaria no teu bairro, você pode fazer o planejamento estratégico. Deixa eu ver quais são as pizzarias do bairro. Você pode saber quanto custa a pizza, o quilo do trigo, o quilo de ingrediente, quanto é o pizzaiolo, o metro quadrado, e você faz todo aquele plano bonitinho. Qual a demanda que você vai ter? Vamos imaginar, aí você faz os métodos estocásticos com a demanda versus... ok, todos aqueles cálculos que mais de 30, 40 anos as pessoas fazem, etc. Tá, esse é um jeito de fazer o planejamento. E como... Vamos pensar em inovador, em modelo de negócio? Não é qualquer pizzaria, é uma pizzaria inovadora, uma pizzaria diferente. Como é que você faz? Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei, no meu bairro, vou reconhecer que eu não sei. Eu vou imprimir alguns flyers, alguns folders, né, de papel, de promoção, dizendo que eu tenho a pizzaria, tal, tem os sabores diferentes, veganos, alguma coisa bem diferente do que existe, mas eu só vou fazer o flyer, com fotinhas bonitas, montagem, e vai colocar, olha, peça aqui nesse WhatsApp. E você vai pegar esse flyer e você vai colocar nas caixas de correio nas casas do teu bairro.
Daqui 2, 3 dias você pretende o quê? Receber alguma mensagem. Se essas mensagens chegarem, é porque isso existe demanda. Você dissipou essa incerteza. E repare, não agora com equações, com estimativas da base histórica da pizzaria do lado. Não. É uma demanda real. E você vai já coletar para ele qual pizza que você queria? Ah, pizza de mussarela, pizza de alite, pizza de abricó, pizza de alcachofrinha. Algumas pizzas diferentes. E você já vai sabendo, inclusive, os sabores. E aí você sabe a demanda. Aí, a partir disso, gente, é aí que fala a construção do modelo de negócio. Você pode simplesmente falar que realmente hoje deu problema no forno. Você pode falar que realmente a demanda está muito grande e não consegue atender hoje. Mas aí, a partir dessa demanda, é que você vai correr atrás da tua pizzaria, porque você já sabe a demanda, você já sabe quanto ele está disposto a pagar, você já sabe os sabores, porque a gente não está trabalhando mais com hipótese, a gente está trabalhando agora com fato e dado, você gerou essa demanda. Mas tudo isso através de métodos heurísticos, que a gente chama de experimentação de mercado. Tá? Então, esse método é muito utilizado por todas as pequenininhas que estão incubadas, startups, até as gigantes, Facebook, Amazon, Apple, Google, fazem experimentos a todo instante com a gente, para saber se eles estão no caminho certo ou no caminho errado, tá certo? Isso reduz a riscos e você reduz principalmente o que eu vejo muito. O que são? Empresas nascentes que não estrutura. Imagina você montou uma pizzaria, você montou toda a infraestrutura, montou o salão, montou o forno, contratou pessoas, botou não sei quantas toneladas de ingredientes. Agora eu vou ver se existe cliente. Modelos de negócios inovadores faz o contrário. Não, eu vou fazer a minha hipótese daquilo que eu acho e você vai a campo testar. Tá bom? E aí, se der a demanda, gente, entrega. Entrega. Você pode até pedir para outra pizzaria, tá? Entregar. Ou você pode falar que devido à demanda tem várias técnicas com isso. Mas é importante vocês desenvolverem modelos de negócios inovadores com o menor custo possível, que você vai conseguir experimentar, você vai conseguir ousar. E aí você se distancia do planejamento estratégico tradicional, que vai te levar geralmente à competição por custo ou baixa diferenciação de inovação incremental no máximo. Professor Rogério, 9 entre 10 startups brasileiras vão à falência, segundo a PwC Brasil, empresa de consultoria e auditoria. A principal causa mortes das pretendentes a grandes empresas é a aposta em um negócio que não resolve um problema real do mercado, conforme um levantamento mundial com 101 startups feito pela empresa de pesquisa CB Insights em 2019. Seguindo, vem a falta de dinheiro e os problemas advindos da montagem do time. A necessidade e falta de um modelo de negócio impacta na falência de startups em 17% dos casos. Minha pergunta é, para além do preenchimento do Business Model Canvas, como dirimir essas lacunas ainda existentes no ecossistema de inovação brasileiro, sobretudo no que diz respeito ao entendimento por parte das startups do que é um modelo de negócio que tenha relevância para o mercado e que, consequentemente, crie valor para os clientes, usuários de bens e serviços? Nossa, essa pergunta é muito interessante, né? De 9, a maioria das startups vão à falência, né? E eu costumo colocar, né? Por isso que a gente pesquisa e a gente acaba não engolindo qualquer coisa. Que bom que elas vão à falência. Sim, quer dizer que a gente está inovando bastante. Gente, a gente tem que entender que se você tá... A inovação é um funil de muita incerteza. E quando você está na incerteza, quando você tem muitas coisas que você desconhece, repara que eu não estou falando de risco, mas para o linguajar vulgar é alto risco, tá? Inovar é alto risco. De capital, de tudo. Então é normal que 80% dos produtos de uma empresa não vão ao mercado. A indústria farmacêutica, ela abre, lógico, isso não é revelado, mas ela abre muitos e muitos projetos de P&D.
As empresas de tecnologia abrem muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento, novos produtos, novos... Quantos é que a gente só fica celebrando e só fica sabendo, na verdade, aquele produto, obviamente, que está no mercado. Mas podem ter certeza, gente, que se você está acertando 80% dos projetos que você está elaborando, tenha convicção que ou você é um sortudo da Mega Sena, ou você não está trabalhando com inovação mais radical. Você está trabalhando no máximo pegando um modelo que já existe, implementando uma funcionalidade a mais, a menos, muito copiada e deu, que é a famosa maquila, né? Se você falar de industrial. Então, assim, minha percepção é que é natural esse processo que a maioria vai à falência. Então não me assusta, não me surpreende e eu acho que, entre aspas, não é uma falha. Pelo contrário, estão inovando bastante. Que bom, que bom. Estão inovando, porque a característica de inovação é essa. Se você tem uma empresa de P&D, ela vai abrir 10 projetos, financiar 10 projetos inicialmente. Eu estou falando dentro de uma empresa, gente. Depois a gente vai transpor isso para a economia. Vai entrar 10 empresas. 9 dessas ideias não vão a mercado, porque por N motivo é uma ideia bacana, não deu certo. O mercado não estava suficiente maduro, a tecnologia não deu certo, o preço unitário ficou mais caro do que a gente imaginava. E aí, esse produto que vai a mercado, esse que é o sobrevivente, ele vai ter que pagar os 9 que foram à falência e o próximo ciclo de inovação dos 10. Isso, gente, é normal, é característica de inovação. Por isso que a gente tem que ter uma matriz, né, econômica diversificada. Hoje, no Brasil, o plano é claro, é tornarmos o maior produtor de grãos e proteína animal e minérios do mundo. Mas tá, aí a inovação é nada, está sendo suprimido, isso está desequilibrado. A gente está tornando o Brasil fora da rota. Voltando para a pergunta aí, objetiva, afinal, qual que é o erro disso aí? Não, o erro é você descobrir muito tardiamente. Aí eu concordo, Saulo, porque tem hoje técnicas, que nem eu falei na pergunta anterior, o exemplo da pizzaria. Você não precisa fazer investimento massivo, físico, forno e tal, para você saber se tem demanda. Você consegue explorar isso através de experimentos, de métodos heurísticos. Você começa a fazer pequenininho. Então, o recado que eu deixo claro para quem quer empreender aí, gente, seja o mais mão de vaca possível. Não desembolse dinheiro antes de você ter muita convicção que a demanda existe. Não é alguém te disse, não, você fez um experimento e a coisa saiu. Eu vou te dar outro exemplo. Como eu trabalho com tecnologia, né, que às vezes o nosso ouvinte pode... Eu quero falar com a pessoa normal lá, que não entende nada de tecnologia. Tem um caso aqui de uma padaria aqui em Florianópolis que a moça começou a fazer padaria de fermentação natural em casa, para ela. Os amigos gostaram, faz para mim, tá bom, eu vendo aqui 10 pila, 20 pila, e começou a vender. Aí a rede, quando todo mundo começou aí o que ela fez? Ela falou, sabe uma coisa, me paga aí R$40 por mês, eu não estou falando, obviamente, valores fictícios, né? Daí R$40 de mensalidade e eu vou te entregar esse pão, né? Ou seja, ela estava com mais demanda que ela conseguia entregar. Aí depois ela começou na casa dela, ficou pequeno, a demanda começou a ficar pequena. O que ela foi? Montou um negocinho, um box minúsculo, num bairro aqui chique aqui de Florianópolis. Gente, depois de 3 meses, porque era perto do colégio do meu filho, ela dominou praticamente, tinha acho que uns 5 boxes, ela dominou tudo. Ela foi crescendo de uma maneira orgânica. Então é disso que a gente está falando. Então, assim, a falência é natural dos modelos de negócio inovadores. É natural. A maioria vai à falência. Se você está entregando, olha, eu faço 8 projetos, 7 é bem sucedido. Desculpa, você está trabalhando com projeto de baixa inovação. Porque a inovação tem essa característica. O que a gente precisa mudar, Saulo e demais ouvintes, é o tempo que demora para o cara saber que está no caminho errado. E a gente tem esses mecanismos hoje.
Tem, sempre teve, aliás, né? Mas hoje com a rede social, com a comunicação mais fluida, você consegue fazer esses experimentos muito mais rápido. E você consegue ter sinais se você está no caminho certo ou errado. Então, continua sendo 90%, mas os que vão à falência não fizeram grandes investimentos e nem demorou muito tempo. É essa a realidade que a gente precisa mudar. Agora, o que eu vejo, realmente, obviamente eu falo isso até de exemplo familiar da minha família, quando montaram negócios, e aí eu fui falando, olha, faz desse jeito, eles acharam muito acadêmico. Ok, perderam dinheiro, entendeu? Lógico, eles compraram tudo, equipamento, compraram ponto, compraram um monte de coisa e depois vai ver se tem a demanda, se existe aquele mercado para aquele produto naquele preço. E isso está na contramão do que a gente chama de inovação. Inovação, você vai resolvendo o problema de uma maneira marginal. Se você quer montar um aplicativo que troca roupa, faça isso pelo Zap primeiro, entre tua rede social, teus amigos, pelo Instagram, pelo Zap. Faça isso. Se você vê que as pessoas gostaram, aí você vai gastar dinheiro com um desenvolvedor, com um aplicativo. Mas o que eu vejo, infelizmente, Saulo e demais ouvintes, eu tive uma ideia, vou contratar um desenvolvedor, ficar 4 meses desenvolvendo o produto, depois vai lá e fica gastando tufos de dinheiro impulsionando no Facebook e no Instagram, para tentar achar cliente para aquela hipótese que ele ficou embriagado, né? A grande verdade é essa. Ele ficou embriagado, achou que aquela ideia ia bombar, mas não bombou. Que ele podia testar isso simplesmente com flyer, podia testar isso com post de Facebook, etc. Tá certo? Eu me lembro que eu mentorei uma empresa que ele queria fazer esse serviço de entrega de documentos também entre cidades. E o que eu falei para ele? Cara, posta ele morava, eu estou em Florianópolis, ele estava em Florianópolis, ele falou, não, eu vou para Joinville todo final de semana. Eu falei, então, posta num grupo teu de amigos, fala, pessoal, estou indo para Joinville, alguém tem alguma coisa para lá que eu levo? Verifica se tem a demanda. Aí apareceu 2 gatos pingados. Aí ele falou, bom, beleza. Aí o próximo ele falou, não, eu posso te levar, mas cobrando R$10. Aí ele conseguiu mais uma venda. Aí depois ele foi fazendo isso de uma maneira gradual, até chegou o momento que o negócio dele não evoluiu por causa da garantia, né? Porque aí começou a ter documentos e qual que é a garantia que ele ia ter? Mas o que ele gastou com esse experimento, gente? Ele já tinha que ir para Joinville, não gastou nada. Essa empresa, entre aspas, foi à falência? Não, é uma ideia, que bom que ele faliu e com pouco custo, com pouco tempo. Entendeu? Então a ideia, o que a gente tem que mudar nessa métrica e não está na métrica, né? Falar assim, vão à falência. Mas, gente, se for à falência com investindo pouco dinheiro e pouco tempo, é natural da inovação. Agora o problema é que me entristece mesmo quando alguém vai para falência e quando realmente a gente fala, poxa, poderia ser diferente, poderia, né? Ele ficou muito embriagado, investiu muito tempo, muito dinheiro com pessoas, maquinários, propagandas, sem saber se tem demanda. Então, cuidado, muito cuidado com isso. Dá para fazer a coisa. Você não precisa, recado claro para os seus ouvintes, Saulo, vocês não precisam de dinheiro para testar se a tua ideia é promissora. Vocês não precisam, tá bom? Esse é o grande recado que eu quero dar para todo mundo aí. E chegamos ao fim deste episódio, um grande episódio do Papo no Auge. Conversamos hoje com o professor Rogério Lacerda, administrador, mestre e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, docente também da mesma instituição. Professor Rogério, muito obrigado por sua participação em nosso espaço de aprendizado. Muito bacana o ensinamento que vem de sua potente voz. Para quem quiser se apropriar mais sobre a temática trazida hoje, professor, por onde começar, né? Quais livros ou artigos ler? E mais uma vez, obviamente, muita gratidão por sua disponibilidade e generosidade em trazer a sua fala aqui pra gente. Ô Saulo, muito obrigado, eu que agradeço o convite, é muito bom falar contigo, tá? Não só no podcast, grande amigo aqui também, um amigo que esse ano me deu, apesar de todas as dificuldades que a gente está enfrentando na pandemia, tenho encontrado pessoas mágicas, pessoas muito motivadoras, e você é uma delas, está com o teu programa, muito legal, tenho a certeza que eu aprendo muito contigo, né? E através dessa interação, agradeço muito a gente poder contribuir aí. Fico à disposição para tirar dúvidas aí dos seus ouvintes num momento mais assíncrono, tá? Tudo que eu falei assim é uma literatura vasta, né? Então assim, eu recomendo vocês começarem
Tem um livro muito interessante do Ostenwalder, que não é do Canvas, é Proposição de Valor. Esse livro é sensacional. É um livro que não tem muito texto, por incrível que pareça, é muita figurinha, é muito divertido ler o livro, né? É um livro muito importante para todo mundo ler e entender esses conceitos de experimentação também, é o Startup Enxuta, né? Lean Startup também é um livro muito bacana de vocês iniciarem, né? Depois tem outro livro que não está traduzido, mas é o Running Lean, né? Que é vamos dizer, correndo, executando o Lean, mas que em Lean em inglês é enxuto, que com certeza é melhor ainda do que o original de outro autor, né? E você, basicamente, assim, além dessas leituras, praticar, gente. Empreendedorismo, a gente apresenta as técnicas, mas assim, não fique investindo muito teu tempo em curso, treinamento. Investe um pouquinho no livro, primeiro capítulo, segundo capítulo, e vai executar alguma coisa. Pega aquela ideia que está na tua cabeça. Porque, gente, o que precisa para empreender hoje no mundo digital é vontade e uma coisa que poucos têm, que é o erro. Que nem eu falei na pergunta anterior, lá vão à falência. Gente, o não tu já tem. Fica parado onde você está, no teu empreguinho, na tua questão aí, fica parado que o não vai vir, ele vem a galope. Agora, sabendo que o não tá aí, do teu lado, vai buscar atrás do sim. Você precisa ter força de vontade, você precisa ter criatividade, e se deu errado, com certeza você vai fazer amigos e você vai ter histórias para contar. Para inovar, você não pode ter o peso do erro. Você tem que ter a chance da aprendizagem e a chance do novo. Tá bom? Saulo, muito obrigado por vocês, pela audiência aí. E agradeço e desejo a vocês muito sucesso. Aquele abraço a todos. Muito bacana o episódio de hoje, né não? Esse episódio aqui com certeza é gabarito. Guarda aí na memória do teu celular com carinho. Guarda no teu computador para relembrá-lo a posteriori, tá? Porque com certeza você vai voltar a ouvir o professor Rogério Lacerda. Ele tem muito conteúdo para passar, né? Ele também tem um podcast, o One Slide, acompanhe também no Spotify, nos agregadores de podcast. Ele tem um canal no YouTube, professor Rogério Lacerda. Bom, e eu lembro a vocês que nos escutam, também estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!